Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Roev News dessa semana, o seu jornal semanal com as principais notícias da semana. E para você que está chegando agora, eu aconselho você a acompanhar e assistir todos os nossos materiais da Roev News que nós postamos aqui no nosso canal da Roev Oficial. Então vamos para a primeira notícia do dia, que são esses dois rapazes dos quais você está vendo aí na foto, amigos há muito tempo, e parece que existe um rumor aí que, parece que vai se concretizar, né? Pelas últimas notícias que eu andei lendo, andei pesquisando sobre o assunto, parece que o nosso ex-governador Geraldo Alckmin, que desde quando começou a sua carreira política foi do PSDB, que é, entre aspas, um partido de oposição do PT, né? E para você que tem algumas dúvidas a respeito sobre esse jogo político do nosso país, eu também te aconselho a entrar na nossa comunidade da Roev, tanto no Telegram como no WhatsApp, e adquirir o nosso curso sobre geopolítica. E lá eu sou o mentor desse curso e eu vou explicar com muitos detalhes esse jogo geopolítico que ocorre aí no nosso país e no mundo, que é chamado de o Teatro das Tesouras. Uma hora você governa, outra hora eu governo, e a gente vai revezando e eu finjo ser o seu inimigo. É assim que funciona, resumidamente. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quarta-feira que respeita a decisão tomada por Geraldo Alckmin de se desfiliar do PSDB depois de 33 anos no partido. Então, Geraldo Alckmin era afiliado ao PSDB há mais ou menos 33 anos, né? Que coincide aí com a sua carreira política. Mas Dória, que é pré-candidato ao Planalto, avalia que se o ex-governador confirmar o movimento de se tornar candidato a vice-presidente numa chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, terá de explicar a mudança de lado para a opinião pública. Abre aspas. Não cabe a mim fazer análise se essa aliança é estranha ou não, mas alguém que durante 33 anos combateu o PT, combateu nada, né? Que combateu o quê? Vocês fazem tudo parte da mesma corja. Que combateu o quê? Continuando. Mas alguém que durante 33 anos combateu o PT e repentinamente se associa ao PT, a classificação são vocês que devem fazer e a opinião pública também, disse Dória em Brasília, fecha aspas. O tucano lembrou que, como pré-candidato, estará em campo oposto ao de Lula e será combativo nessa disputa. Abre aspas novamente. Respeito se essa decisão for consolidada pelo ex-governador Alckmin, ficando ao lado do ex-presidente Lula. Mas eu serei combativo não só em relação a Lula, mas, se estiver ao seu lado, também ao ex-governador. Serei educado como sempre fui, mas serei combativo em relação a essa opção. O Brasil já viveu o pesadelo do PT, está vivendo o pesadelo bolsonarista. Precisamos ter outra opção que traga esperança e novas perspectivas ao país. Fecha aspas, disse ele. Novas perspectivas ao país, senhores políticos, seria o quê? Gerar condições de trabalho e sustento para a população. Essa é a primeira situação. Nós não precisamos da esmola de vocês. Nós queremos ter condição para ter trabalho, para que nós nos autossustentemos, sem a interferência do Estado. É isso que seria uma visão liberal e conservadora, que é a visão da qual eu tenho. É o ceticismo político, que significa o quê? É você lidar com dados, é não acreditar em ninguém, é não confiar em ninguém, é ceticismo político, é você lidar com dados e criar condições de trabalho para as pessoas. E as pessoas, elas devem ter o direito de ter um acesso digno à saúde pública,
e a cultura. Essa seria a nova perspectiva para o nosso país, porque do jeito que está o Estado interferindo em tudo, o Estado interfere na educação, o Estado interfere na cultura, o Estado interfere na economia, o Estado interfere no seu emprego. Agora, hoje saiu a notícia de que está em votação uma mudança aí na carteira de trabalho, né? Parece que agora os patrões, né? Os donos das empresas, eles não irão mais precisar pagar os domingos aos trabalhadores, porque numa escala de trabalho, se você trabalha de domingo, você ganha 100%, porque domingo, teoricamente, é um dia de folga. Então, se a sua escala de trabalho cai ao domingo, o seu patrão ele é obrigado a pagar esse dia o dobro. E parece que nessa nova legislação que eles estão estudando para votação, o empreendedor, né, o patrão, ele não será mais obrigado a pagar o dia trabalhado ao trabalhador que trabalhará aos domingos, né? Vamos acompanhar isso de perto. Qualquer novidade, eu estarei aí informando para vocês, como a gente sempre faz, tá? Então, a nossa segunda matéria, o nosso segundo material de hoje é o seguinte: Butantan, que é uma empresa aqui nossa, né, do estado de São Paulo, Butantan faz novo pedido à Anvisa para vacinar crianças com Coronavac. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu um novo pedido do Instituto Butantan para que a Coronavac possa ser usada em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Apoio essa medida. Eu, como profissional da área da saúde, farmacêutico, apoio essa medida. Porque essa galerinha de 3 a 17 anos é a galerinha que está indo para as ruas e ter contato com outras crianças dessa mesma idade nas escolas, nas creches, né? Nos parques recreativos, escolares e tudo mais. E se contaminados, contaminam os vossos professores. E os vossos professores, uma vez contaminados, trazem a contaminação para vossas famílias. É um ciclo, não sei se vocês estão me entendendo. É um ciclo. E nós também, da comunidade Roev, oferecemos também para você que quer se aprofundar mais sobre vacinação, sobre conhecimento do corpo humano, sistema imunológico e tudo mais, nós temos o curso Conhecendo o Corpo Humano. E nós também discutimos e esclarecemos tudo isso que está acontecendo em relação à vacinação, à Covid-19, à variação, às variantes, né? O prazo de avaliação da Anvisa para esse novo pedido é de até 30 dias. Para incluir novos públicos na bula do imunizante contra a Covid, o laboratório precisa conduzir estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países. Abre aspas. Tivemos a informação de que a Coronavac entrou com pedido no dia de hoje. Durante a nossa reunião, fomos alertados pelas áreas técnicas que a Coronavac deu entrada no pedido de análise, fecha aspas, disse o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Esse é o segundo pedido do laboratório para indicação do imunizante para essa faixa etária. Então já é a segunda vez que o Butantan faz esse pedido, faz esse alerta de que é necessário vacinar as crianças e adolescentes nas faixas etárias de 3 a 17 anos. O primeiro pedido apresentado foi em julho e foi avaliado pela Anvisa e negado, por causa da limitação de dados dos estudos apresentados naquele momento. A agência reguladora afirmou em decisão tomada em 18 de agosto que faltavam informações para comprovar a eficiência e a segurança da Coronavac para esse grupo, tá? A minha opinião, eu já disse para vocês e volto a repetir, concordo, eu acho que a Anvisa deveria aprovar essa medida e que as nossas crianças e adolescentes nas faixas etárias de 3 a 17 anos sejam sim imunizadas, tá? Bom, e a nossa terceira manchete é para você que, como eu, é trabalhador, registrado em carteira
e tem um interesse em saber aí como vai ficar o salário mínimo para 2022, o ano que chega aí, o ano novo que está chegando. A Constituição Federal estabelece que o governo mantenha, no mínimo, o poder de compra dos cidadãos, o que significa dizer que o salário deve ser corrigido pela inflação. Apesar da determinação constitucional em 2021, o governo federal reajustou o mínimo abaixo da inflação, que foi de 5,45%, e o aumento do salário ficou em 5,22%. Então, quer dizer, esse ano de 2021, o salário mínimo não acompanhou a porcentagem da inflação, tá? Foi menor do que a inflação. E nós precisamos entender esse cálculo matemático de que o salário mínimo ele precisa ser igual ou superior à taxa da inflação. Usado no cálculo do reajuste do salário mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor deve fechar o ano em 10,04%. Se mantida essa projeção, o salário sairia dos atuais 1.100 para 1.210,44. Mas que situação lamentável! 1.210,44 é a projeção do salário mínimo para 2022? E vocês dão um aumento de mais de 20% para os políticos, para os servidores públicos. Políticos esses, muitos deles, ou maioria deles, que nem concurso fizeram. Tudo bem que entraram ali por votação, mas, poxa, 20% para os caras e para a gente 2, 3, 4, 5% é muito pouco. Uma medida provisória definirá qual será o novo valor que entra em vigor em janeiro. Vale destacar que se houver variação no Índice Nacional de Preços, até lá, o valor do salário mínimo também é atualizado. Então, assim, eu acho que vai fechar nos 1.200. 1.200 e pouquinho, é a minha opinião. E uma observação interessante, pessoal, que eu quero dizer para vocês aqui, uma mensagem, deixar registrado, que o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, divulgou nessa terça-feira, dia 7, que, prestem atenção, que o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 9 cidades no último mês de novembro. Com isso, o salário mínimo necessário, calculado a uma família de 4 pessoas, chegou a 5.969,17. 5 vezes a mais do que é o salário mínimo atual, que é 1.100. Então, esse cálculo de 5.969,17 seria hoje, em 2021, o salário mínimo ideal para um pai de família que sustenta ele se sustenta e mais 3 pessoas da família, esposa e mais 2 filhos. Certo? Esposa e mais 2 filhos. 4 pessoas. Então, você pode aí na sua casa, se você quiser, fazer uma regra de 3. Como seria essa regra de 3? 4 pessoas está para 5.969,17, assim como um número vai de 3 pessoas, pai, mãe e filho, está para X. E aí você vai calcular o salário mínimo em relação ao número de pessoas que mora na sua casa. Então, se você mora na sua casa com seu pai e sua mãe, você pode calcular o salário mínimo do seu pai. Então, é você, a sua mãe e seu pai. São 3 pessoas. Aí você faz esse cálculo, joga na regra de 3, tá? 4 pessoas está para 5.969,17, assim como 3 pessoas está para X. E o X será o valor do salário mínimo, tá, pessoal? Então, é uma situação lamentável, como dizia aquele jornalista Boris Kazoy. A última manchete dessa semana é a seguinte: após 3 meses, China suspende embargo à carne bovina brasileira, né? Então, a China, ela barrava, né? Estava barrando a nossa carne, né? A carne brasileira. A China, principal compradora de carne bovina brasileira,
suspendeu nessa quarta-feira, dia 15, o embargo imposto em setembro, depois de terem sido detectados 2 casos do mal da vaca louca, informou o Ministério da Agricultura. O país asiático passa a aceitar novamente os lotes de carnes brasileiras certificadas a partir dessa quarta-feira. É a retomada da importação de produtos de carne desossada de animais menores de 30 meses no Brasil para a China. Então, se esse dinheiro entrar e for bem aplicado, porque a China é um grande comprador, nós teremos aí um pouquinho aí de aumento, pelo menos, acredito eu, pelo menos no produto interno bruto, que é o PIB, tá? Em 2020, os envios à China totalizaram 4,4 bilhões de dólares, 48% das exportações de carne brasileira, segundo dados oficiais. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Leite Ribeiro, avaliou ter havido um impacto mínimo no resultado anual da medida chinesa. Inclusive, com o embargo, as importações da carne para o país asiático alcançaram 3,87 bilhões de dólares em 2021, 46% das vendas totais, tá? Mas o embargo foi suspenso depois que a Organização Mundial de Saúde avaliou que havia um risco insignificante em relação à doença identificada no Brasil. A China já tinha liberado em novembro algumas remessas com certificação anterior ao embargo. O Brasil tem 217 milhões de cabeça de gado, 14,3% do rebanho bovino mundial. Então o Brasil é um país realmente abençoado. Aqui a gente consegue alimentar o mundo inteiro. É uma pena que os nossos líderes, os nossos governantes usam isso para o mal. Uma boa noite a todos e fiquem um bom Natal, um próspero Ano Novo, e fiquem agora com o nosso comentário do nosso presidente Chaka. Valeu, aquele abraço. Boa noite, Dan. Boa noite, comunidade Roev. Aqui estou mais uma vez participando do Roev News. E para mim é muito gratificante estar aqui expondo a minha opinião sobre os mais diversos temas, trazendo a minha contribuição para levar o conhecimento ao nosso público, aos nossos membros e a todas as pessoas que acessam a plataforma. E pegando esse gancho, eu quero convidar os ouvintes, quem ainda não é inscrito do canal Roev, por favor, se inscrevam, deixem aí o seu like nos vídeos. Quem ainda não nos conhece no Instagram, vai lá dar uma conferida no material bem bacana, muito bem produzido pelo Douglas. Douglas, se você estiver ouvindo, quero deixar um abraço especial para você. Então, pessoal, me segue no Instagram, deixe um comentário lá nas publicações. Estamos no WhatsApp, estamos no Telegram com mais de 800 participantes. Então é uma comunidade bem ampla e a gente se esforça bastante para trazer um conteúdo legal, um conteúdo que vá agregar na sua vida, dentro desse nicho de desenvolvimento pessoal, tá? E o assunto que eu separei hoje é sobre o metaverso. O metaverso, que representa, ao meu ver, uma iniciativa bem ousada e inovadora do Mark Zuckerberg, revolucionando o próprio conceito existente de internet. Nós sabemos que a internet hoje em dia é algo essencial na vida de todas as pessoas. Ela nos aproxima, ela une o mundo de uma forma muito eficaz, né? E nós usamos a internet, né, para trabalhar, para se relacionar,
para nos comunicar a nível profissional, a nível familiar, enfim. Então a internet ela vem sendo uma ferramenta cada vez mais usada e imprescindível na vida das pessoas, né? E quando eu fiquei sabendo dessa nova proposta do Zuckerberg, eu fiquei até um pouco assustado, né? Porque pela grandiosidade e pela criatividade, porque ele modifica o uso da internet. Nós usamos a internet de uma forma totalmente menos, como posso dizer? Nós usamos a internet de uma forma ainda muito compactada, né? Nós, ao mesmo tempo que estamos próximos uns dos outros, a nível de mensagem, comunicação, a gente faz um vídeo agora, pode enviar para qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa do mundo. Só que ainda é uma forma muito fria, muito distante de se relacionar, né? Acho que o Zuckerberg, percebendo isso, ele falou, ele teve essa sacada, né? Vou revolucionar o uso da internet de uma forma que se torne mais convidativa, mais atraente aos seus usuários e menos fria, né? E aí ele tem uma sacada que para mim é genial, transformar a internet numa realidade tridimensional, né, em que você pode montar a sua própria casa virtual, ali os seus e-books, os seus livros, você pode guardar dentro de uma gaveta da sua casa que você montar virtualmente. Você pode decorar essa casa, né, como você bem entender. Então você realmente é um passo a mais na implantação de uma realidade totalmente virtual, né? Em que as pessoas começam a viver virtualmente, né? E de uma forma cada vez mais próxima do real, ou daquilo que se espera na realidade. Então, e nisso reside assim, o meu espanto inicial. Tamanha a sacada e genialidade do cara, né, de trazer esse conceito revolucionário de internet. Eu vejo essa empreitada com alguns pontos positivos e alguns negativos também, porque hoje já é sabido que as pessoas elas têm um eu diferente na internet, né, um eu um pouco distante daquilo que elas exibem nos seus relacionamentos reais, né? A internet, desde quando se tornou popular e mais acessível a todos, ela aproximou as pessoas, mas também ela deu voz a qualquer tipo de pessoa, né? Aí a prova disso é que nós podemos constatar aí as mais diversas opiniões nos vídeos, nos debates, nos comentários de pessoas que são super cultas, sabem do que estão falando, e também, né, de tremendos idiotas que usam da ferramenta para poder falar uma opção de besteira. Então a internet ela une, ela democratiza, né, e nessa democratização ela também, né, exibe os seus monstros, porque algumas pessoas que não tinham vozes num passado não muito distante, começam a ter voz e realmente se sentem corajosas a exprimir tudo aquilo que elas têm, tanto de bom quanto de ruim, né? A exemplo disso também são os ataques, né, racistas, preconceituosos, que são realizados via internet, né, para as mais diversas pessoas, né, artistas, enfim. A mídia de vez em quando ela noticia algo nesse sentido, ataques racistas, preconceituosos de pessoas que se sentem corajosas na internet, né, para exalar todo o seu preconceito, todo o seu ódio, toda a sua raiva, todo o seu desprezo. Enfim, então assim, a internet é um campo florido, mas ao mesmo tempo é um terreno espinhoso. Você pode se ferir e você pode também se beneficiar. Então, daí vem o Zuckerberg com essa proposta, né, de revolucionar a internet, acho que enfatizar mais ainda esse eu virtual que nós alimentamos,
no uso das redes sociais e trazendo uma perspectiva mais ampla, mais densa, mais próxima do real. Então, daí eu fico pensando, né, o que pode surgir a partir disso? O que pode vir com isso? Será que as pessoas vão se tornar cada vez mais dependentes da internet, desse mundo paralelo, desse mundo virtual? As pessoas realmente vão esquecer de viver suas vidas? Ou vão investir mais no seu conceito, na formação do seu eu virtual, da sua realidade virtual, do que da sua realidade real, né? E ali vão dar asas à sua criatividade, à sua imaginação, e até mesmo vão descontar a sua frustração mundana real dentro do metaverso, no que diz respeito a bom, se eu não consigo fazer tal coisa na minha vida real, eu vou fazer no metaverso. E aí vem a questão da dependência, né? Quanto a pessoa vai se tornar dependente daquela ilusão, dessa falsa interação, para poder amenizar um pouco mais o seu ego ferido, ou a sua frustração de vida real, ou o seu fracasso, enfim. Então, o que me faz refletir negativamente acerca do metaverso é justamente a questão da dependência. Porque a internet, como ela é hoje, as pessoas já estão hiperdependentes, né? Tem gente que não consegue se desgrudar do celular, tem pessoas que dormem com o celular ao lado do travesseiro, a primeira coisa que faz, talvez até antes mesmo de abrir o olho, é ligar o celular, né? E olhar o WhatsApp, olhar o Telegram, e olhar grupo, e olhar notícias, enfim. Se a internet ainda compactada do jeito que ainda causa essa exclusão, essa reclusão do mundo real, da vida real, né? Uma espécie de hipnose, o que vai acontecer dentro do metaverso, em que a pessoa pode montar uma vida totalmente, né, dos sonhos, uma vida totalmente possível, né, dentro de uma realidade virtual, e convidar os seus amigos, e cada pessoa vai ter o seu, como se diz, avatar, né? Cada pessoa vai ter o seu eu virtual formado, com as características que ela desejar ter, e pode convidar os seus outros amigos para poder frequentar a sua casa virtual. Esses amigos também terão lá os seus eus criados, configurados, de acordo com a sua vontade própria. Então, assim, a minha reflexão em cima disso, e talvez a minha possível crítica, é no quanto as pessoas vão se tornar dependentes desse tipo de uso, dessa nova configuração da internet, né? Porque é muito atrativo, é muito interessante, né? Só que por ser muito atrativo e muito interessante, reforça ainda mais essa segregação da pessoa, do ser humano, em relação ao mundo real, que também é necessário, né? Também é indispensável. Nisso reside a minha crítica, né? No quanto isso pode ser prejudicial a nível de exclusão, de confinamento das pessoas que são totalmente adeptas da internet e se não viciadas nela. Vai reforçar o vício, né? Vai reforçar a falta de comunicação, a falta de interação entre os próprios membros da família. Talvez as pessoas não vão querer mais sair de casa para pegar um sol, para jogar uma bola, para me dar um mergulho na praia, para ficar nesse mundo virtual dos sonhos, construído, idealizado ao seu próprio gosto, né? Numa realidade 3D. E aí, vamos esquecer de viver, vamos esquecer de levar o cachorro para passear, vamos esquecer de pegar um sol na praia, vamos esquecer de, sabe, dar um abraço em alguém, em almoçar na mesa junto com a sua mãe, com o seu pai, em falar do seu dia, para viver naquele mundo ali virtual, idealizado. Pro criador é ótimo, né? É maravilhoso. Mas e para os usuários? Até que ponto é positivo? Até que ponto será benéfico, né? Então acho que isso tem que ser pensado, tem que ser discutido, né?
Não descredibilizo o Zuckerberg. Ele, como empresário que é, ele percebeu, né, uma forma de acentuar esse uso exagerado que as pessoas têm pela internet, e especificamente falando das redes sociais, e usou isso a seu favor. Cabe aos usuários agora ter uma reflexão crítica acerca dessa nova ferramenta que está sendo oferecida e sendo, né, imposta, digamos assim, entre aspas, a todos aqueles que fazem da internet uma ferramenta indispensável na sua vida. Então é isso, né? O que eu tinha para falar sobre metaverso a princípio é isso. Acho esse assunto muito pertinente. É porque as pessoas, antes mesmo do metaverso ser criado, ser pensado, acredito eu que as pessoas, elas já tinham, não é que elas tinham noção, mas isso já era muito notório nessa diferenciação em relação ao meu eu real, a minha personalidade real, comparada à minha personalidade que eu exibo nas redes sociais, no mundo virtual, na internet. É muito diferente. Tem uma diferença, né? Dizem por aí que todo mundo na internet é um pouco mais corajoso do que na vida real. Acredito nisso também, né? Então, essa mudança de personalidade, entre aspas, claro, essa leve mudança de personalidade que a internet proporciona, isso foi usado com maestria. Isso será usado com maestria na implantação do metaverso, nessa realidade paralela. Ali as pessoas vão poder ser quem elas quiserem, ter a casa que elas quiserem, fazerem o que elas quiserem, né? Convidar os seus amigos virtuais também para frequentar a sua casa e tomar um banho na sua piscina virtual, enfim, né? E, claro, terá os benefícios também, né? Você vai poder guardar todos os seus arquivos, todos os seus conteúdos, né? Todas as suas fotos dentro de... Por exemplo, você monta ali uma gaveta virtual e dentro de uma das... você monta ali uma estante virtual e dentro de uma dessas gavetas você guarda todos os seus arquivos. Depois é só você lá puxar a gaveta e pegar o arquivo que você quiser, que na mesma hora vai estar ali exibido para você ali o conteúdo. Atualmente o que a gente faz? A gente acessa o arquivo, né? Clica lá, aí aparece, seleciona. Não. No metaverso, o seu avatar, né? O seu eu virtual, ele mesmo vai ter acesso ali a tudo em tempo real e você vai poder acessar qualquer coisa como se estivesse realmente lendo na sua mão. Então não deixa de ser interessante, né? Mas é bom se atentar também para o que ela traz de negativo e fazer uma reflexão crítica sobre isso. Então, aqui eu me despeço, quero agradecer mais uma vez da oportunidade de estar com você, né, e com a comunidade nessa sexta-feira, nessa noite de sexta-feira. Um abraço forte a todos. E é isso aí. Web, Homens em Evolução.